Agora vem duas portas. Agora você tem duas portas. O interessante, vamos ver aí Mateus 7:25. Vamos lá, Mateus capítulo 7. 7:25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Lucas 13:25. Lucas 13:25. 13:25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde sois vós. Muito bem. Quando o pai de família, você tem duas portas. Olha aqui, você tem piles, eu expliquei isso lá na CPAD. Piles é a porta de uma cidade. Ela era estreita, mas ela era um pouco maior. Quando você vai para piles, você tem porta. Tira é a palavra que aparece em Mateus 13, não é isso? Você leu aí 25. Lucas 13, quando o pai de fazer o quê? Pronto, a porta ali não é piles, é tira. Olha por que é importante o original. Aqui você está vendo que piles era a porta da cidade. O interessante é que quando nós falamos de porta, dentro da cultura judaica, a porta tinha não somente grandes simbolismos, mas a porta representava muita coisa. Vamos analisar. Quando você lê Jeremias capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, Anani chegou para Neemias e ele perguntou: como estão os nossos irmãos? Ele disse: olha, lá nós estamos na vergonha, porque as portas foram queimadas. Não ter porta, mesmo tendo uma muralha, é sinal de vulnerabilidade. Portas, ou muro, ou casa sem porta, é sinal de insegurança. Então, no Velho Testamento, não ter porta era sinal de fraqueza, não ter porta era sinal de vergonha. Na entrada da cidade ficava a porta da muralha. Interessante, gente, que a muralha ela era por demais relevante, mas se houvesse uma porta fraca, os inimigos entravam na cidade. Ou seja, a porta tinha que ser forte. Isso aqui é importante. Outra coisa interessante é que na porta da cidade é que se fazia os julgamentos. Tudo isso na cultura judaica. Lá na porta da cidade, da muralha, na entrada, se fazia o julgamento. Vários textos bíblicos, que eu não vou citar aqui devido ao tempo, falam isso. Então nós falamos a porta, não tendo porta, sinal de vulnerabilidade, não tendo porta, sinal de vergonha e de fraqueza. Mas outra coisa, quando alguém passava pela porta da cidade, ele fosse morar naquela cidade, ele tinha que adotar a cultura daquela cidade, o estilo de vida daquela cidade. Ou seja, ele tinha que se adequar, ele tinha que se amoldar ao estilo daquela cidade. Então, passar pela porta era sinal de uma nova experiência. Por isso que quando você vai para João 10:9, né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará. Ou seja, aqui é o começo de uma experiência. Passar pela porta, isso aqui é importante, irmão. Quando você passa pela porta da salvação, que é Cristo, o costume agora é dele, a cultura agora é a dele, o ensino agora é o dele, a norma é dele, a regra é dele, tudo agora é dele. É isso, porque nesse novo mundo ele é o dono da casa. Quando a gente lê Mateus 6:10 em diante, venha o teu e seja feita a tua, o reino é a casa de Deus. Quem é que manda? É por isso que tu deve orar: seja feita a tua
Quando tu passa pela porta, acabou teu achismo, acabou tua ideia, acabou tua concepção, acabou aquele negócio, eu penso assim, eu imagino, isso é só na filosofia. Entrou na casa que é Cristo, quem manda é Ele, a ordem é dele e o poder é dele. Acabou essa conversa. Vamos lá, João 7, 38. Lê aí, para os irmãos ouvirem. 7, 38. 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Para aí, quem crê como? Em mim. Como diz Kant. Não. Vamos lá, bota pra cá, Daniel. Quem crê em mim, como diz Kant. Não. Quem crê em mim, como diz Schopenhauer. Não. Quem crê em mim, como diz Jean Baudrillard. Não. Quem crê em mim, como diz Michael, o lado da França. Michel Foucault. É assim que diz? Quem crê em mim, como diz Marx. Quem crê em mim, como diz Nietzsche. Quem crê em mim, como diz Pavlov. Quem crê em mim, como diz Sartre. Quem crê em mim, como diz Buda. Quem crê em mim, como diz Zoroastro. Quem crê em mim, como diz Confúcio. Como é que diz aí? Quem crê em mim, como diz Para aí. Quem crê em mim, como diz o pastor Ziel. Não. Quem crê em mim, como diz Hernando Dias Lopes. Não. Quem crê em mim, como diz Caio Fábio. Não. Quem crê em mim, como diz os grandes pastores da atualidade. Quem crê em mim, como diz? A Escritura. Como diz? A Escritura. Como diz? A Escritura. Se a tua fé se basear só no que os homens dizem, a tua fé não vale nada. Tem que ser, cadê minha Bíblia? Tem que ser, como diz? Sei lá, tem que ser como diz? Tem que levanta a Bíblia de vocês. Tem que ser como diz? Tem que ser como diz? Pronto. O próprio Senhor Jesus Cristo. Vê aí, rapaz, corre lá, Mateus 22, vê se eu não estou enganado, 22, 29. Corre, lê aí, vamos lá. Eita, olha o que diz a Bíblia. 22, 29. Sim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Para aí, vocês erram. Olha para cá, tu está filmando, Daniel? Tem um bocado de gente agora que só conhece teologia. Vocês sabiam dessa? Eles não vão para a Bíblia primeiro, vão primeiro para livros de teologia. E deixa eu explicar uma coisa, nós temos vários ramos da teologia. Nós temos a teologia sistemática, que é organizada. Nós temos a teologia exegética. Nós temos teologia pastoral. Nós temos teologia histórica. E teólogo escreve o que ele quer, e o que ele acha, o que ele entende. Ele bota no livro de teologia dele. Se você ler a teologia de Charles Hodge, você vai ver que tem coisa boa e tem coisa que não vale nada. É assim ou não é? Tem coisa que não vale nada. Então, bota para cá, Daniel. Teologia é coisa de homem. Entendeu? A teologia. Agora, quando você vai para a teologia bíblica, é a teologia da palavra a teologia sistemática, porque tem vários ramos. A teologia histórica pode tratar da história da igreja. A teologia da adoração, ela pode, mas tudo você tem que ver se aquilo que aquele teólogo está colocando lá é de acordo com a palavra por exemplo, você lê a teologia de Rudolfo Bultmann, tem coisa boa e tem coisa que não vale nada, de Oscar Kuhlmann. Se você lê a teologia de Congar, tem coisa boa e tem coisa ruim. Agora, se tem uma coisa que tu deve crer sem questionar, é as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras. E o que mais? Nem o poder de Deus. Pronto, né? Deixa eu ver aqui. É uma coisa boa, irmão. 28. É o 28, não é isso? 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Aí era aquele debate. O pessoal chegou porque eles viviam em cima de tradição, de história, e aí queria provar Jesus. Senhor, essa mulher morreu e não teve filho, não é isso? Não teve filho. Mas ela teve quanto marido? Aqui na terra? 7. Cada um usou ela e nenhum deixou descendente, nenhum deixou filho. Era a lei de Deus. E lá no céu, como é que vai ficar quando essa mulher... Rapaz, mas tem gente... porque eles queriam dizer, os 7 vão estar lá no céu. E lá, de quem é ela? Rapaz, Isso aqui, no dia desse, o irmão chegou para mim e disse assim, pastor Zé, no céu, eu vou ficar com minha mulher. Eu disse, não, irmão, não existe. Eita, pois vai ser triste. Olha a conversa do irmão. Pois vai ser triste. Olha que Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Meus irmãos, vamos ler Bíblia, gente. Eu não sou contra o poder de Deus, eu não sou contra a profecia, eu não sou contra a língua, eu falo e eu creio. Eu sou contra tudo que não tem Escritura. Veja João 5,39, rapidinho. João 5,39, corre. 39.
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pronto, examinai as Escrituras, porque esse texto aqui ele tem dois sentidos. Tem um sentido dos judeus que examinavam as Escrituras só para ter vida eterna, ser uma real transformação. Mas também tem um sentido positivo, que deve se examinar para ter o conhecimento de Cristo Jesus. Quando você lê Atos 8, quando você lê Atos 13, a Bíblia diz: e abrindo os apóstolos a Bíblia, explicavam Cristo Jesus. Então olhe para cá, se você não tiver as Escrituras, não vai ter fundamento, ok? Então nós estamos mostrando essa particularidade, não é isso? Ok? As Escrituras, elas nos ensinam. Então vejam bem, quando você pega essa palavra caminho, já na Bíblia, aqui olha, nós temos a palavra rodós, aqui ó, rodós, é uma aspiração áspera, aqui esse pontinho, então você tem rodós, é caminho. Caminho fala de conduta, caminho fala de estrada, caminho fala de vereda, mas metaforicamente está apontando para a vida de uma pessoa. Quem anda no caminho da vida, da santidade, tem uma santidade perfeita, ok? Então você tem aqui. O interessante é que tem dois caminhos, sim ou não? Tem dois caminhos. Esses dois caminhos levam a dois destinos. E esses dois destinos, eles vão abrir dois tipos de portas. Olha, esse caminho, primeiro, vamos lá, interpretando bem direitinho. Esses dois caminhos levam para dois tipos de portas. Porque o caminho tem que levar alguma coisa. O caminho de casa leva para casa. O caminho da rua leva para algum lugar. Mas de qualquer forma vai bater em alguma porta. Ou seja, a porta larga, ou seja, a porta estreita. Mas o caminho vai levar a algum lugar. E o que Jesus estava dizendo era isso. Olha, ele está dizendo, se você segue o caminho do formalismo, o caminho da morte, o caminho do homem, você tem um destino. Qual é o destino? É a morte. Agora, se você segue a mim, o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é o que leva à vida eterna, ok? Então, quando Jesus fala dos dois caminhos, ele vai levar a algum lugar. Ele vai levar primeiro a duas portas. E as portas aqui falam de experiência. Você passar pela porta é uma forma de você adentrar dentro de uma experiência. Passou pela porta de uma casa, você vai ver como é que aquela família vive, como é a cultura daquele lá, como é que aquela família desenvolve. Passou pela porta de uma cidade, você vai ver como é que aquela cidade desenvolve. Passou pela porta da universidade, você vai saber como é que aquela universidade funciona. Mas porta, ela fala de acesso a alguma coisa. Então,